igreja. E é uma bênção essa pastora. Ela teve uma ministração lá sobre identidade, né? E foi algo assim tremendo lá, né? E nós louvamos a Deus. E conversando com a Daniele é uma das pessoas que a Daniele trabalha também. Foi, pastor, uma bênção, a pastora Marlene. E nós louvamos a Deus, pastor, a oportunidade, né, da senhora estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda, tá? Muito querida, muito bem-vinda aqui nesse lugar, tá? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, vem aqui orar pela pastora. Esse tempo, né, estará ministrando a palavra de Deus. E nós agradecemos a Deus. Ela trouxe uma amiga, uma irmã em Cristo, né, que daqui a pouco ela vai estar apresentando. Mas nós vamos estar orando. E que seu coração seja essa terra boa, que vai absorver a semente da palavra de Deus, que será lançada nesse momento. E que Deus trabalhe no seu coração, que você se aproprie de palavras que serão ministradas aqui, que você tome posse para a sua vida, que você receba essa palavra rema para você. Sabe, nós precisamos, irmãos, estar atentos para não sermos distraídos, não é verdade? Então, quando Deus ele vai falar algo aqui e que é para você, e aí você precisa se apropriar disso e guardar no seu coração e orar sobre esta palavra. Amém? Amém. Boa noite, meus irmãos. Vamos orar. Deus querido, na sua presença santa, Senhor, nós estamos aqui reunidos em teu nome, ó Pai, glorificando, engrandecendo, exaltecendo o teu santo nome, ó Deus querido. Ó Deus, a pastora Marlene, Senhor, está aqui, Pai, mas ela será usada por Ti, ó Deus querido, e que as Suas palavras, ó Deus querido, seja vinda dos céus, ó Pai, em nossos corações, ó Deus querido, em nome de Jesus, toma todo esse momento nas Tuas mãos. Amém, Senhor. Amém. Obrigada. Amém, obrigada. Qual é o tempo? Tá, água é minha. Graça e paz, irmãos. Boa noite, Deus está nesse lugar, amém? Como já foi dito aqui, né, eu me chamo Marlene, né, tenho um cargo pastoral juntamente com o meu esposo, e hoje eu estou aqui debaixo, né, da obediência e autorização dele, porque hoje também temos culto na nossa congregação, e estou aqui porque ele me autorizou a estar aqui. E aí, juntamente com a Fabiana, que é obreira lá da casa também, então eu vim acompanhada dela, porque hoje o pastor ou sai eu ou sai ele. E a minha filha também faz parte do Ministério de Louvor, também não pôde estar aqui nos acompanhando. Mas eu creio que estar aqui entre irmãos, estou na casa do meu Pai, amém? Somos irmãos em Cristo Jesus, então eu me sinto em casa, me sinto bem, até porque estar entre irmãos e compartilhar daquilo que o Pai nos incumbe é ter uma responsabilidade de dar um recado bem dado, amém? Então, como o pastor falou aí, eu faço parte do Ministério do Spa com Deus, que significa saúde pelas águas, e esse ministério Deus tem fluído, até porque é um ministério voluntário, onde nós temos o propósito de nos ajuntar com as nossas irmãs e também compartilhar com ela aquilo que o Senhor tem trago ao nosso coração. Amém? Estou aqui com grande prazer, com grande alegria, né, o convite do pastor, e quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor hoje, sabendo que nós temos um encontro hoje com o Senhor e falando de famílias. A minha família precisa de um milagre, e eu sei que a sua também. E trabalhar, irmãos, falar de família é um desafio, mas eu digo para vocês que é prazeroso depois que nós entendemos esse ministério. Eu e meu esposo trabalhamos com famílias há quase 17 anos. O Senhor nos chamou exatamente para esse ministério com famílias.
E eu falo para os irmãos que não tem sido fácil, mas é desafiador, porque quando nós entendemos que o ministério que o Senhor coloca sobre nós, esse encargo requer de nós uma alta avaliação, e o privilégio de tudo isso é que nós somos os primeiros a ser abençoados. Eu costumo dizer que nós, ao tomarmos um suco, o primeiro a ser refrigerado é o canudinho. Então eu quero hoje ser esse canudinho para compartilhar com vocês a palavra do Senhor, amém? E eu quero aqui convidar os irmãos, nós vamos ler em duas passagens. A primeira se encontra em Josué, capítulo 2, e depois eu quero ler no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1, tá bom? Então vamos ler aqui em Josué, capítulo 2, a partir do verso 12, o 12 e o 13. Eu quero aqui expressar sobre a família de uma mulher chamada Raabe. Diz assim: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa do meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também os meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Amém? Sabe a palavra dessa mulher, né? E no Evangelho de João, capítulo 3, eu quero ler a partir do 1 até o 5. Diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes de Deus se não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode ser um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém, queridos? Palavra maravilhosa essa, né? Em que Jesus se expressa, e nós queremos aqui nessa noite. Por que eu citei essas duas passagens? Primeiramente, eu quero compartilhar com vocês exatamente o que Deus tem feito através daquilo que nós temos absorvido pela palavra. E a minha casa, a minha família é constituída de 3 filhos. Eu tenho 3 filhos, 2 meninos e uma jovenzinha de 16 anos, ela vai fazer. E eu tenho um filho de 26 anos e tenho um filho de 30 anos. Parece que eu sou novinha, né? Mas vou fazer 32 anos de casado. E digo para vocês que é um desafio. Então, nesse decorrer de tempo, nós aceitamos a Jesus há 27 anos, vamos fazer, que nós caminhamos com Cristo. Mas, na realidade, quando nós conhecemos a Jesus, isso é algo tão maravilhoso. Quando nós nos encontramos com Cristo, assim como aquela mulher em Samaria, e que ela pede da água a qual o Senhor lhe oferece uma água viva. E aquela mulher, a Bíblia diz que ela bebeu dessa água. Tanto bebeu que a partir daquele momento a vida daquela mulher muda. E nem sempre é assim conosco, né? Nós aceitamos a Jesus, vamos para a casa do Senhor por algum problema, ou por alguma circunstância, por alguma aflição, por algum vazio. E então nós vamos buscar Jesus, talvez até por um convite de alguém. E eu conheci Jesus por um momento muito difícil da minha vida. E a convite de uma pessoa, eu entrei numa casa de oração onde eu nunca havia entrado. E ali, no primeiro dia, eu me encontrei com Jesus.
E foi algo tão maravilhoso, e a partir daquele momento eu fiz como uma samaritana. Cheguei em casa e disse para o meu esposo: vem, na próxima semana vamos lá que você vai conhecer algo tão poderoso, que só de conhecer, de ouvir falar naquela noite, algo já mudou em mim. Só, irmãos, que a nossa vida, ela é constituída de algo tão poderoso. Porque Jesus, ele, naquela cruz, ele deu a sua vida por nós, mesmo nós ainda não o conhecendo, mesmo talvez nós nem sabendo quem ele era. E Jesus, a partir daquele momento, ele crava naquela cruz e estabelece uma aliança conosco. E quando nós descobrimos esse Jesus de verdade, a nossa vida muda, ela precisa mudar. E o que eu quero dizer para nós nessa noite é que essa palavra de João, muitas das vezes quando nós não temos um entendimento, a gente lê e às vezes fica uma dúvida, porque Nicodemos, ele faz uma pergunta para Jesus, e Jesus, ele sempre foi esse mestre de entrar na oportunidade que lhe é dada, e nessa oportunidade ele traz uma realidade. Jesus, ele é aquele homem ou Deus, né, ao mesmo tempo, que tem as suas habilidades e ele nos ensina. E quando Jesus, ele diz para Nicodemos, a partir de uma pergunta, Jesus diz para Nicodemos algo que parecia ser impossível. E aqui, irmãos, eu começo a entender, porque hoje nós estamos aqui falando, a minha família precisa de um milagre. E eu vou dizer para vocês que a minha família, por muito tempo, ela precisou, ela viveu milagres. E existe um milagre que nós vivenciamos de algo sobrenatural para aquele momento, e existe um milagre que nós vivemos todos os dias. Talvez eu e você levamos anos em busca de um milagre que parece que não vai acontecer. E alguns perdem a fé, alguns desfalecem, alguns desistem, porque a realidade é que o nosso Deus, ele é expert em operar milagres. Mas Jesus só opera milagres quando nós entendemos e apresentamos a Ele exatamente aquilo que é necessário para que Ele faça esse milagre. Irmãos, eu já vivi um milagre na minha vida tão poderoso, que eu poderia, em todos os lugares que eu fosse, eu até falo quando o Senhor me manda, mas isso não consiste na minha vida, porque isso não me fundamentou. O meu fundamento não foi o milagre que eu vivi, mas o milagre que eu vivo todos os dias. Eu vivenciei um milagre, irmãos, que hoje, como eu disse para vocês, para trabalharmos com família, muitas das vezes a gente precisa atravessar circunstâncias que, se Jesus falasse para você antes, você ia dizer: não, Senhor, eu não quero isso. Se Jesus falasse para José o que ele havia de passar, ele nunca teria chegado, talvez, como governador do Egito. E na minha vida, eu passei por alguns milagres, e um deles foi a ressurreição de um filho. Eu tive um filho que ele caiu de uma laje de 2 andares, caiu morto ao chão. E essa criança tinha na época 5 anos. Quando isso aconteceu, um acidente, de repente, inesperado. E esse meu filho caiu da laje, e o meu esposo pegou ele morto no chão. Já não respirava mais, já não esboçava mais nada. E foi um momento, irmãos, de muita dor, de muito desespero. Mas naquele momento, o que precisávamos era crer naquele a quem nós havíamos entregado as nossas vidas. E naquele momento em que o meu filho já não respirava mais, o meu esposo levantou ele para o alto e pediu ao Senhor: Senhor, dá só mais uma chance, ele é apenas uma criança. Então Jesus, naquele momento, falou pelo Espírito no ouvido do meu esposo e disse para ele: sopra nas narinas que eu vou dar o fôlego de vida. Irmãos, foi algo tão desesperador, porque eu não falo de algo que alguém me contou, eu não falo de algo que passou na vida do meu vizinho. Eu passei por isso. Eu vi o meu filho com a cabeça esmagada, toda
né, amassada como se fosse um papel. E o desespero de olhar tudo aquilo ali e não querer acreditar. E o Senhor nos deu essa oportunidade de viver esse milagre. Então, a partir do momento que meu esposo soprou nas narinas do meu filho, ele deu aquela puxada e começou, e nós corremos com ele para o hospital. E quando nós entramos no hospital com ele, os médicos do Hospital das Clínicas em Mesquita disse que ele só tinha 2% de vida. E nós não aceitamos aquilo, porque é o Deus que mandou soprar nas narinas, irmãos. O Senhor que dá o fôlego e é o Senhor que tira. Então, se o Senhor mandou soprar, o Senhor deu vida, e não era o médico que ia tirar a nossa esperança. E naquele momento, quando os médicos disseram só tem 2%, e disse que não tinha mais nada a fazer, então nós voltamos para o carro e entramos na Dutra, e ali o Senhor enviou um táxi na hora. Enfim, tudo estava preparado pelo Senhor. Nós chegamos no Souza Aguiar, e a partir daquele momento nós vivenciamos um milagre sobrenatural, irmãos. Porque naquele momento, 5 horas da tarde, nós conseguimos um neurocirurgião, nós encontramos alguém que pudesse nos dar um respaldo por aquilo que o Senhor havia dito. Então o meu filho, ele entrou naquela máquina e o médico disse: pede, vocês acreditam em Papai Noel? Ele disse assim para nós. Porque se você acredita em Papai Noel, eu digo para o Senhor, comece a acreditar no Papai do Céu. E o meu filho entrou na máquina, e quando ele saiu, irmãos, a cabeça do meu filho já tinha voltado ao normal, perfeita, perfeita, desde o dia que ele nasceu. E o médico disse: olha, pai, a cabeça do teu filho está perfeita, como da mesma forma como ele nasceu. Irmãos, e nós vivenciamos aquele milagre. Em 7 dias o meu filho já estava em casa, e ele não tem sequela, ele é um menino forte. Ele era fuzileiro naval, agora ele não é mais porque ele decidiu dar baixa, mas ele é um menino cheio de saúde, nunca nos deu problema com nada. Pensa naquele menino, bênção é ele. Nós vivemos esse milagre, mas esse milagre não é o meu fundamento. E por onde eu passo, isso é algo que o Senhor marcou a nossa vida. Mas o que hoje eu falo, irmão, sobre o milagre das nossas histórias, é esse milagre em que Nicodemos chega para Jesus. Porque hoje, irmãos, eu tenho uma família de 5 pessoas, ou melhor, hoje já temos 7 pessoas, porque meus 2 filhos já são casados. Então eu já ganhei mais 2 filhas. E no decorrer desse tempo todo, não foi fácil, porque tudo que nós vivenciamos para nos fundamentar como família, nós tivemos que passar por circunstâncias para ser provado e aprovado diante do Senhor. E o que nós hoje temos como fundamento é tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Assim como Paulo diz, né? Tudo que ele me ensinou, eu ensino para vocês. Então, irmãos, o que nós aprendemos com Cristo é tudo aquilo que nos faz ter uma base para viver os milagres do dia a dia. E quando nós começamos a entender, a minha família não era perfeita, e ela não é até hoje. Perfeito é Jesus Cristo que habita entre nós. Amém? Tem alguém perfeito aqui? Família perfeita? Não, né? Mas nós buscamos essa perfeição no Senhor. Então, irmãos, eu comecei a vivenciar experiências, eu e meu esposo, em várias áreas. E hoje eu falo assim para vocês: se alguém chegar para mim e disser: pastora, acabou o meu casamento, estou indo embora, pega minhas coisas, estou saindo de casa, eu vou olhar para essa pessoa, vou concordar com ela, em parte. Mas eu não aceito, irmãos, nada daquilo que a palavra não nos dá respaldo. E se essa pessoa quiser ajuda e auxílio, eu creio no milagre de Deus. O Senhor tem nos ensinado a não desistir de ninguém, nem de nenhuma causa, ao contrário daquilo que o Senhor nos diz. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso e Ele é acima de tudo e de todas as coisas. Então, queridos, eu vivenciei esse milagre. E o Senhor nos levou para trabalhar com a família. E nesse decorrer de tempo,
o meu filho mais velho, ele chega aos 16 anos. E aos 16 anos, esse meu filho, ele começa a querer viver outras experiências. E ele se tornou um jovem meio que rebelde, né? Mal criado pelos desejos que ele ainda tinha das coisas, ao contrário do Senhor. E a gente começou a vivenciar lutas, circunstâncias muito difíceis, porque você falar de família e de repente você olhar para um dos seus e você perceber que um dos seus está querendo botar o pé fora do caminho, e isso para nós que somos pais é muito desesperador. Mas quando nós temos alguém que está acima de nós e nós confiamos, irmãos, você pode ter a luta que for, mas o Senhor, Ele sempre vai te dar nas suas mãos tudo o que é necessário para que o milagre aconteça. Então, irmãos, um dia eu estava saindo para pregar e nós estávamos vivenciando esse momento muito difícil. E por que eu li João 3? Porque esse grande milagre que nós precisamos viver todos os dias é o milagre de nascer de novo. E como Nicodemos faz essa pergunta para Jesus, talvez eu e você já fizemos essa pergunta por muitas vezes: como nascer de novo? E Jesus responde algo para Nicodemos que é algo muito profundo. E ele diz: não se alegre, Nicodemos, de apenas você nascer da água, porque nascer da água significa você apenas ver o reino. E eu tenho a certeza, irmãos, que o Senhor não nos chamou apenas para nós vermos o reino. Existem muitas pessoas que elas entram e saem do lugar da bênção, mas elas não conseguem finalizar a sua bênção, porque ver o reino, ver a terra prometida não é o propósito de Deus para mim e para você. O propósito de Deus é que nós adentremos a essa terra. E Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, eu te digo que você não deve só se alegrar em ver, mas que você deve nascer da água e do Espírito. Porque aqueles que nascem da água e do Espírito, esses entrarão no reino de Deus. Então, irmãos, daí começa a nossa grande desafio, porque nascer da água e do Espírito é exatamente você se permitir ser lavado por essa palavra que diz para mim e para você que nem sempre a nossa razão ela vai nos fazer chegar em algum lugar. E nem sempre aquilo que nós acreditamos está certo. É o que nos dá respaldo, porque por muitas das vezes, eu e meu esposo, nós éramos muito radical. Nós éramos muitos ali. E o Senhor nos fez entender tantas coisas, irmãos, aprendendo com a própria história. E quando nós chegamos a um tempo em que o meu filho estava prestes a fazer 18 anos, e nós percebemos que ele, ao ir para o quartel, ele começa a viver outras companhias, outras histórias, e daí a gente começa a ter uma certa preocupação, e foi exatamente tudo que nós temíamos, foi o que aconteceu. Então a gente começa a buscar no Senhor uma nova diretriz, uma nova estratégia, e é por isso que eu citei Raabe, porque Raabe era uma mulher impossibilitada, era uma mulher descartada, era uma mulher que não tinha condições nenhuma dentro de tudo aquilo que estava por acontecer. A terra ia ser tomada e todo aquele povo ia ser destruído. Irmãos, e nós sabemos que há uma promessa de Deus para nós, em que o Senhor nos disse que Ele voltaria. E eu vejo essa promessa e essa declaração em que Jesus fez que Ele voltaria, comparada exatamente com aqueles espias, em que eles vão no lugar, eles acertam algo com aquela mulher e ele diz: pode esperar, porque nós vamos voltar. Mas há um combinado, e aquela mulher, ela usa de uma sabedoria tão grande, e é essa sabedoria que nós precisamos como pai, mãe, como qualquer um de nós, sendo componente de uma família, porque ainda que você seja filho, você faz parte de uma família. Ainda que você seja mãe, você faz parte de uma família. Ainda que você seja pai, você faz parte de uma família. Então, às vezes, o Senhor vai escolher um dessa família que se disponha a fazer o que Raabe fez. Aquela mulher foi ousada, irmãos, porque aquela mulher, ela não tinha nenhuma condição
dizendo dentro da sociedade daquele tempo. Mas foi o lugar que Jesus enviou os seus para entrar. E eu falo para você, com toda certeza, se Jesus entrou na nossa casa, é porque a nossa casa de fato precisa de milagre. Porque Jesus, ele não veio buscar os bonzinhos, irmãos. Jesus veio buscar os necessitados. E todos nós somos necessitados da misericórdia e da graça do Senhor. Agora, uma coisa é muito interessante, porque Raabe, com certeza, ela naquele momento, ela deixou de ser a meretriz, de ser a prostituta. Mas isso não bastava para ela. Assim como muitos de nós. Podemos parar de fumar, podemos parar de beber, podemos parar com alguns vícios. Mas isso não é suficiente para que nós adentremos ao reino. Não basta somente ver, irmãos. É necessário nascer da água e do Espírito. Porque quando nós nascemos da água, nós começamos a conhecer o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Mas nascer do Espírito é você se permitir o Espírito viver em você. E se o Espírito não vive em você, você ainda comanda a sua vida. E aquele que comanda a sua própria vida, esse não vive debaixo daquilo que o Senhor deixa para nós. E o Senhor nos diz o seguinte: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E o seguir Jesus, irmãos, vai nos fazer olhar para trás e deixar muita coisa. E essa foi uma das coisas que eu tive que começar a aprender, para que eu começasse a vivenciar mais outros milagres da parte do Senhor. Deixar para trás o nosso autoritarismo. Sabe? Quando eu conheci Jesus, eu era uma mulher muito autoritária. Eu era uma mulher muito altiva. Eu era uma mulher que não conhecia os princípios da palavra, onde eu não sabia que o meu esposo era ele que era o cabeça. Afinal de contas, eu trabalhava juntamente com ele e eu tinha o meu dinheiro. E então, quando eu começo a nascer da água, eu começo a descobrir que o meu dinheiro não era meu dinheiro, era o nosso dinheiro. Eu começo a descobrir que eu não poderia mais dar ordem ou mandar no meu marido, mas eu poderia ter e tenho a minha identidade, mas eu preciso me sujeitar e me submeter a ele, para que o primeiro milagre dentro da minha casa comece então a acontecer, de um casamento ser estruturado debaixo de uma palavra. E o que a gente começa, irmãos, a entender que nos dias de hoje, nós estamos vivendo um tempo tão de modernismo, onde os princípios de Deus estão se perdendo dentro de uma família. E o Senhor, irmãos, Ele quebra até protocolo, mas Ele não quebra princípio. O nosso Deus não quebra princípio, e aquilo que Ele estabeleceu para uma aliança de casamento, isso é perpetuando até a volta dele, até o reino dos céus. Não tem razão que nos faça ter, diante da verdade que a palavra nos ensina, porque eu posso até ter razão, mas quando eu conheço o que a palavra de Deus me diz acerca da minha renúncia, eu perco a minha razão para ganhar alguém que ainda não se encontrou. E foi assim que eu comecei a viver esse milagre de João 3. Entendendo que eu não poderia colidir com meu filho, até porque eu precisava entender como a cabeça de adolescente funcionava, para que eu pudesse então ajudar as famílias que estavam atravessando as mesmas circunstâncias que eu. Então, irmãos, eu entendo que o Senhor, Ele nos permite vivenciar algumas histórias que parecem até ser ruins. Mas com Jesus, irmãos, ainda que seja ruim, dará bom. Porque você começar as coisas com Jesus e terminar com Jesus, você pode ter certeza que o que Ele começa, Ele termina. E se Ele começa a fazer uma obra na sua casa, Ele é fiel para terminar. E a obra que o Senhor precisava fazer não era na vida do meu filho. O Senhor precisava fazer a obra, era na minha vida e na vida do meu esposo. Então, quando nós focamos muito uma pessoa ou alguém de uma casa,
E a gente começa a orar buscando no Senhor, Senhor, liberta o meu filho que está na droga, Senhor, liberta a minha filha que está na prostituição. E a gente começa a orar, mas a gente ora, mas a gente não tem paciência, a gente não tem estrutura, a gente não tem sabedoria, a gente não tem tempo para se dedicar, a gente não tem tempo para bater papo, a gente não tem tempo até para acompanhar, irmãos. A gente começa a viver uma vida tão sufocada de tantas coisas, e é onde a gente começa a perder a nossa casa, e a gente não percebe. Então um dia eu estava saindo para pregar, e eu estava indo pregar num culto de família, e rapidamente eu já saindo, eu escutei meu filho quando ele me chamou, e ele me gritou tomando banho, e ele falou: mãe, e eu voltei, oi, tô saindo. Ele falou assim para mim, irmãos: rapidinho aí, mãe, rapidinho aí. E aí, pelo vasculhante, ele me entregou um chinelo. O que é isso? Lava meu chinelo aí, mãe. Aí eu parei, pensei, eu disse: meu Deus, que esse garoto tá de abuso comigo, né? Aí o Espírito Santo falou para mim: volta e lava o chinelo dele. Lava o chinelo dele e profetiza, porque ele vai colocar os pés. Então, por onde ele andar, a responsabilidade está nas suas mãos. Então, irmãos, ali eu parei, eu voltei e fui lavar o chinelo do meu filho. Parece uma coisa assim, né? Absurda. Mas o que era isso? Era o Senhor me colocando numa submissão a Ele, a palavra dEle. Eu não estava ali fazendo algo, literalmente me sujeitando ao meu filho. Eu estava me sujeitando a uma direção de Deus, para que através daquilo ali eu pudesse ganhar um crédito com Ele e ter a liberdade de poder ainda profetizar por onde Ele ia andar. Sabe, irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus de tanta estratégia. Só que para que o Senhor, Ele nos leve a vivenciar os milagres que nós pedimos tanto ao Senhor, nós precisamos primeiro nos sujeitar a ser esse instrumento de milagre. O Senhor não vai fazer nada descer, brotar do céu assim de repente, irmãos. Não, o Senhor vai usar o que Ele tem, eu e você. Foi como Ele fez através do meu esposo. O que Deus disse para ele? Sopra nas narinas. Se o meu esposo não ouvisse, não obedecesse, questionasse, murmurasse, nós poderíamos ter perdido o nosso filho ali. Mas se tem uma coisa que nos leva, irmãos, a vivenciar os milagres na nossa casa, é a obediência e a renúncia. Obedecer a Deus e renunciar a nós mesmos. Porque a renúncia à nossa própria vontade, à nossa própria vida, vai nos levar até olhar para nós e dizer: meu Deus, eu virei uma boba, eu virei um bobo, que agora as pessoas fazem de mim um bobalhão. Não, irmãos. É melhor de fato você ser o bobo vencedor do que ser o valente morto. E a Raabe, não pensa, irmãos, que foi fácil a vida dessa mulher, porque ela era uma mulher sem credibilidade. E eu tenho certeza que para ela conseguir colocar a sua casa, porque ela faz um pedido, e assim é eu e você, nós podemos fazer um pedido ao Senhor: Senhor, eu quero, Senhor, nesse tempo em que nós estamos vivendo, eu quero vivenciar o milagre de ver a minha casa de pé, os meus filhos na Tua presença, o meu marido, a minha esposa. Nós precisamos, irmãos, ser esses agentes intercessores que rasgam o céu. Mas ninguém vai rasgar o céu de qualquer maneira. Nós precisamos nos despir diante do Senhor. Precisamos colocar para fora toda a nossa imundície, toda a nossa dureza de coração, tudo aquilo que está dentro de nós, que não agrada ao Senhor. E então, na medida que nós vamos colocando para fora, e o Senhor vai preenchendo da presença dEle, aonde a gente coloca o pé, a presença de Deus, ela é suficiente para ser um agente de milagre. É a presença dEle em nós. Então, não é o que eu digo, não é o que eu falo, mas é o que eu me torno a cada dia na presença de Deus.
Porque com certeza Raabe, irmãos, ela mudou a sua vida de uma forma tão poderosa, da noite para o dia. Porque ela determinou que quando aqueles homens voltassem, ela precisava estar com a sua família dentro de casa. E eu creio, irmãos, que estar dentro da casa é estar dentro do propósito. É estar dentro da casa. Casa de Deus. Mas começa a pensar o que Raabe pode ter feito para que ela pudesse salvar a sua casa com tudo que eles tinham. Aquela mulher, irmãos, ela se tornou uma missionária, alguém que se dispôs a pagar o preço, sabe? E pagar o preço, irmãos, nós nunca conseguiremos fazendo do nosso jeito. A gente vai sempre precisar se sujeitar e buscar ao Senhor para que Ele possa, de verdade, nos dar a direção. Porque eu falo para vocês, o que nós mais ouvimos hoje são mulheres e homens de Deus que vivem dentro da casa do Senhor, mas eles mal conseguem se relacionar, eles mal conseguem se dialogar, eles mal conseguem se assentar numa mesa. As famílias têm perdido os altares, irmãos, dentro da sua casa. E um desses altares é a mesa. A família já não se assenta mais na mesa, não olha olho no olho. Eu consigo sentar na mesa e olhar para o rosto de um dos meus filhos e conseguir detectar se está bem ou se não está bem, simplesmente pelos olhos. Lá na nossa casa, eu e minha esposa, a gente implantou um fundamento. E esse fundamento, hoje ele foi para a casa dos nossos filhos, porque eles aprenderam isso conosco. E na nossa casa nós nunca tivemos o hábito de comer com pratos na mão. A gente só come na mesa, a gente só toma café na mesa, tudo é na mesa. Porque nós entendemos que o altar da família é a mesa. Jesus, ele ensinava na mesa. Jesus lidava com os seus discípulos na mesa. Jesus ensinou os princípios na mesa. Tudo com Jesus era na mesa. Jesus andava no meio da multidão, mas quando era com os seus discípulos, era na mesa. Estreitamento de relacionamento. É na mesa. Porque na mesa você consegue falar a verdade, na mesa você consegue ensinar, na mesa você consegue se alimentar, na mesa você consegue chorar junto, na mesa você consegue sorrir junto. E hoje, com a dinâmica do modernismo, a família, cada um vai para o seu quarto, cada um tem a sua televisão, cada um tem a sua vida isolada dentro de casa. E com isso, o que nós acrescentamos? A depressão, a baixa estima. São filhos se suicidando. São filhos, irmãos, tendenciosos para o lesbianismo, para o outro lado da prostituição. Tudo porque, às vezes, nós estamos tão presentes e ao mesmo tempo somos ausentes. Não abra mão da sua família, irmãos. Esse é o projeto que o Senhor colocou nas nossas mãos. E esse patrimônio, ele requer de nós uma blindagem que não é do dinheiro, não é do ouro, não é da prata. Essa blindagem, ela só pode vir através do amor do Senhor em nós. Essa blindagem, a nossa família, ela vem daquele que quando nós decidimos nascer de verdade. Eu falo isso por experiência própria, irmãos. A minha vida, ela tem sido mudada a cada dia por aquilo que eu tenho descoberto sobre a minha identidade. E a cada dia que eu descubro que eu preciso ainda aprofundar alguns dos caracteres que me fazem ser identificada como filha de Deus, eu vou em busca disso. Eu não quero, irmãos, simplesmente que alguém me conheça, os meus filhos me conheçam como alguém que conheceu a Jesus. Não, não. Eu preciso ser conhecida como aquela que carrega Jesus por onde anda. Por onde nós andamos, nós precisamos ser conhecida como uma filha de Deus. Porque se você parar e pensar, irmãos,
A sua família é a família de Deus. E se você se torna filha de Deus, você vai fazer com que a sua casa se torne também a família de Deus. E é por isso que a gente precisa acelerar o processo e correr, porque o tempo está se findando. Não dá mais tempo, irmãos, para nós ficarmos preocupados e se perdendo tempo. Ah, mas meu filho está rebelde, mas meu filho está isso. Aí chega um pastor chorando, porque hoje ele fez essa malcriação, fez isso, fez aquilo. Ah, não, irmãos, não há mais tempo para isso. Nós precisamos mudar as estratégias. Vamos mudar a estratégia. Se você não está conseguindo mais falando para Ele, começa a buscar o Senhor. Senhor, fala para mim, talvez é eu que preciso ouvir. E então, irmãos, a gente vai começando a descobrir que muitas coisas que a gente lutava com esse meu filho. E eu tinha uma dificuldade muito grande de relacionar com ele, porque eu cheguei ao ponto de acreditar que o meu filho me fazia vergonha. Afinal de contas, nós éramos pastores de família. E um filho rebelde, afastado do Senhor, parecia ser a nossa causa de vergonha. E então o Senhor começou a nos ensinar que vergonha não era ter um filho rebelde ou afastado. Vergonha era entregar os pontos e não acreditar que o Senhor podia fazer alguma coisa. Então eu comecei a mudar, irmãos, a minha estratégia, porque não era fácil. Porque a gente colidia o tempo todo e a gente brigava, a gente discutia. Então o Senhor começou a me ensinar que eu não ia ganhar o meu filho pela radicalidade, mas eu tinha que ganhar o meu filho pelo amor. Então eu comecei a buscar no Senhor. Senhor, me ensina como a dar amor para ele. Porque só assim eu ia conseguir aconselhar famílias, irmãos, que vivenciam as mesmas histórias. Então eu precisava andar por um caminho de cura. Porque ninguém pode indicar um remédio para outra pessoa se ela não tomar e ser curada. E eu descobri que não era o meu filho que precisava de cura, era eu. Então eu comecei a me desafiar. E a cada dia, irmãos, era difícil. Era difícil. Muitas das vezes, como eu tomava uma atitude que não era o que eu queria, muitas das vezes eu ia para o joelho e eu chorava, mas depois eu me aliviava. E eu falo assim para vocês hoje, eu tenho um relacionamento maravilhoso com meu filho. Porque às vezes, irmãos, nós queremos dar o Jesus para eles que nem a gente tem ainda. Nem a gente tem ainda, irmãos. A gente só fala de Jesus. Porque esse Jesus, quando ele adentra na nossa vida, o ambiente que nós estamos acaba a guerra, porque ele diz que ele é a paz. Então, o dicionário Aurélio diz que paz é ausência de guerra. Mas na palavra de Deus diz que paz, ela se manifesta na guerra. Então, às vezes, a gente confunde uma coisa com a outra. Você ter paz não é você não ter a guerra, mas é você vencer a guerra por aquilo que está em você. E a palavra do Senhor nos afirma isso, irmãos, que Ele é a paz, Ele é a alegria. Ele é longânimo, Ele te dá um longo ânimo para você continuar a sua jornada e vencer. Então a gente começa a nascer da água e do Espírito. E a nossa vida começa um verdadeiro milagre. O milagre começa a acontecer dentro de nós, irmãos, porque nós começamos a gerar o Espírito dentro da gente. E quando a gente começa a gerar tudo aquilo que o Espírito começa a trazer, a gente começa a ter esse fruto maravilhoso. E a palavra de Deus diz que contra isso não há lei. E é disso que nós precisamos, irmãos, desse milagre.
gerar o fruto do Espírito, sem a qual nós não seremos identificados como filhos de Deus. Então não adianta você querer ganhar a sua família na terra, se você não for ganha como uma filha do céu. Eu não sei qual é o propósito de cada um aqui nessa noite, mas eu sei, irmãos, que eu entrei nesse lugar com um desejo muito grande de expressar para a igreja que não é pecado nós errarmos, mas é pecado permanecermos no erro, na dureza do coração, no orgulho, na vaidade. Isso é pecado. Guardar mágoas, ressentimento. Porque enquanto a gente guarda tudo isso, nós não conseguimos que o Espírito Santo adentre e faça morada em nós. Então, se você não consegue dar esse lugar como morada para Ele, você não vai conseguir vivenciar os milagres de Deus. Porque quem promove, quem é o agente de milagre na nossa vida é o Espírito Santo. É Ele que nos orienta a cada detalhe, a cada estratégia, a cada lugar, a cada oração, a cada palavra, a cada conselho, a cada calar, a cada falar. É através desse Espírito Santo que adentra em nós, queridos, e torna em nós alguém, sabe? Que outrora, de repentemente, você era uma pessoa tão amarga em que nem os seus filhos aguentavam ficar no mesmo ambiente. E quando você deixa de ser esse fruto azedo e começa a ser um fruto doce, o Senhor começa a usar esse fruto como alimento, agente de milagre na sua casa. E é dessa forma, irmãos, que eu quero deixar essa palavra para nós. E eu quero orar por nós, para que quando nós sairmos daqui, que você saia, irmãos, olhando para você, preocupado com você mesmo, e que você comece a se perceber se de fato você tem só visto o reino, ou se você está entrando no reino. Porque quem entra no reino, ele tem possibilidade de trazer mais alguém com você. Raabe já estava dentro da casa, e por ela estar dentro da casa, ela sabia que naquele lugar haveria segurança. E esse lugar de segurança, para mim e para você, não é outro senão nas asas do grande Altíssimo. Não tem lugar de segurança, irmãos. Nós estamos vivendo aí um tempo onde muitos já ficaram para trás. Quantas pessoas eu acredito que você conhecia, que faleceu, que morreu nessa pandemia? Eu conhecia muitas pessoas que já partiram com essa pandemia. Mas eu estou aqui. E se eu estou aqui é porque o Senhor ainda espera algo de mim. Se você está aqui, o Senhor ainda conta com você, com algo que ainda Ele tem para realizar através de você. Então, irmão, se levanta. Não se prostre com as circunstâncias, mas seja um agente de milagre através do Espírito Santo na sua vida. Deixa Deus fazer de você aquilo que Ele precisa, para que aqueles que ainda estão à sua volta encontrem o lugar da casa, lugar de segurança. Amém, irmãos? Eu gostaria de orar com a igreja. Você pode se colocar de pé nesse momento? Porque eu quero aqui, irmãos, deixar bem claro para nós, em que os milagres que nós vivenciamos, que nos alegra por algum momento, que marca a nossa vida, nada mais é Deus nos dando oportunidade para nós conhecermos que, de fato, para Ele não há impossível. Mas tudo se torna possível quando nós cremos e temos compromisso com aquilo que nós queremos. Então, se você crê que Jesus, Ele
pode fazer esse milagre que você espera, eu também creio. Então agora você começa a buscar no Senhor o caminho do seu milagre. Porque se você é o agente, é com você que o Senhor vai falar. É a você que Deus vai dar a direção. E talvez é você que vai ter que executar. Assim como Ele fez com Gideão, assim Ele vai fazer comigo e com você. Até o findar desse tempo, até a volta de Jesus, o Senhor conta conosco. E se Ele conta conosco, nós precisamos estar conforme o Senhor espera, amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te louvamos nessa noite, Pai. Agradecemos a Ti, porque sabemos que Tu, Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de milagre, é o Deus de maravilha, é o Senhor dos senhores, é aquele a quem diz que não há impossível, Deus. Tu és aquele, ó Deus, que adentra num casamento, a qual Tu foi convidado, Pai. E quantos casamentos hoje nós temos visto que o Senhor sequer recebeu um convite para estar no meio da festa. Mas ainda assim, Senhor, pela Tua misericórdia, Tu chega quando a festa acaba e o vinho se acaba. Tu não se detém, Senhor, porque Tu está acima, Senhor, até mesmo de um convite. Então, Senhor, nessa noite, eu quero lhe pedir, Senhor, se há famílias aqui, Pai querido, que o vinho já tem acabado, a alegria já se foi, Deus. Oh, Pai amado, Senhor, ainda há, Senhor, algumas talhas de água. Oh, Senhor, nós te pedimos, Pai, através dessa água que ainda há, Senhor, dentro de cada família, Senhor, seja Tu o agente, Deus, dentro da nossa casa, opera esse milagre e transforma essa água em vinho, Pai, para que nós possamos, Senhor, oh Deus, desfrutar da alegria que ainda nos resta nesse tempo de terra, Senhor. Ah, Deus, não deixa casamento, Senhor, desfalecer por causa do orgulho, por causa da vaidade, por causa do coração endurecido. Não deixa, Pai, os Teus filhos desistir dos seus filhos, Senhor. Nunca, Senhor, nunca nos ensina, Pai, a cuidar do patrimônio que Tu nos deste, Senhor, e a entregar a Ti, Senhor, conforme o Senhor tem desejado. Nos ensina a lutar, Senhor, com as armas da fé, Senhor. Nos ensina, Senhor, a usar o escudo como defesa, mas não nos deixa atacar a nossa casa, Senhor. Tu não nos chamou para combater com a nossa casa, mas Tu nos chamou para combater em favor da nossa casa, Deus. Então restaura, Senhor, a nossa alegria, restaura, Senhor, o nosso ânimo, restaura, Senhor, a nossa fé, Deus, para que nós possamos, Deus, continuar essa pegada e reconhecer, Senhor, que a cada dia nós temos a possibilidade de viver um milagre, porque Tu, Senhor, nos dá o fôlego de vida, e só, Deus, de respirarmos a cada dia, isso já é um milagre, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que aqui entrou. Senhor, que a Tua palavra seja viva e eficaz, que a cada dia, Senhor, nós possamos, ó Deus, não só querer ver o Teu reino, mas que nós possamos desejar adentrar, Senhor, ao Teu reino. E estando no reino, Senhor, nos ajuda a atrair, Senhor, todos aqueles que estão de fora. Que a Tua presença, Senhor, seja conosco, porque se ela não for, não nos faça sair da onde nós estamos, porque nós não queremos, ó Deus, prosseguir sem a Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por essa noite de milagre nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Você recebeu essa palavra da parte de Deus. Que você se aproprie, que nós possamos, em nome de Jesus, ser esses agentes que manifestam esses frutos, esse fruto do Espírito Santo dentro da nossa casa. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito.
Obrigado porque o Senhor começou e o Senhor terminará. Muito obrigado. Obrigado, Pai, por todos esses que aqui estão. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui. Ó Deus amado, ó Deus, dizendo a Ti, nós não abrimos mão, Pai. Oh Deus, mas nós vamos lutar não contra a nossa casa, oh Deus, não contra as pessoas de nossa casa, oh Deus, mas nos juntar a Ti, naquilo que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com todo Israel de Deus, seja com você, meu irmão, seja com a sua casa, seja com seus filhos, seja com a sua família, seja com seu esposo, seja com a sua esposa, seja com você, para a glória de Deus. E todos dizem amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor porque Ele é digno. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vai em casa, vai para casa com essa bênção, com essa graça, com essa palavra da parte de Deus. Aleluia. Glória a Deus.